Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o sexto ano do Colégio Emaús. Sexto ano, vou iniciar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós estudamos sobre a paisagem e sobre o espaço geográfico e vimos também quais são as dimensões do espaço geográfico, bem como as escalas geográficas. Vimos a diferença em relação à escala cartográfica e à escala geográfica. Vamos dar continuidade ao estudo do conteúdo e entender também qual é a relação do ser humano com a natureza. Vamos inicialmente, então, fazer a correção. Número 1. O que você entende por escala cartográfica e escala geográfica? Bom, conforme nós já vimos, já estudamos, a escala cartográfica é uma escala quantitativa, É uma relação numérica entre o mapa e a realidade nele representada, é uma proporção, inclusive. Já a escala geográfica se relaciona às várias dimensões do espaço geográfico. A escala geográfica ela se refere aos fenômenos que ocorrem no espaço geográfico, a dimensão desses fenômenos. Número 2. De que maneira o espaço geográfico ele pode ser definido? O espaço geográfico pode ser definido como resultado da atividade humana que transforma a natureza original e produz um espaço humanizado. Refere-se à interação do ser humano com o meio. Então, é a maneira como o ser humano se apropria deste espaço e se apropria dos recursos disponíveis nesse espaço para atender às suas demandas. Número 3. O que é a escala geográfica global e a local? A escala global refere-se à maior amplitude, a escala macro, a toda a superfície terrestre, é a escala planetária, Já a escala local refere-se a uma menor abrangência. A escala micro é a escala do lugar onde as pessoas vivem, onde as pessoas se relacionam, inclusive. Número 4. O que são as paisagens? Como podem ser percebidas pelo ser humano? As paisagens são partes do espaço geográfico e podem ser percebidas pelos seres humanos por meio de seus sentidos, como a visão, o olfato, a audição, o tato e o paladar. E esses sentidos, como nós vimos, eles são orientados e complementados pela nossa razão, por conhecimentos prévios que nós já possuímos. Número 5. Quais são os elementos de uma paisagem? Dê exemplos. São os elementos naturais, tudo aquilo que existe independente da ação humana. Relevo, vegetação, o solo, a hidrografia. E também elementos humanos ou antrópicos, tudo aquilo construído pelo ser humano. Prédios, casas, túneis, viadutos, pontes, rodovias. Plantações agrícolas, plantações de eucalipto, praças, dentre outros. Bom, nós finalizamos a correção sexto ano. Vamos continuar estudando, então. Vamos entender o que como que se dá a interação do ser humano com a natureza. Como que ocorre a ação humana no meio natural. Já entendemos que a paisagem é o resultado da ação social e da ação natural também. Então, a natureza ela é o conjunto de todos os elementos que não são artificiais. Isto é, não foram construídos ou produzidos pela ação humana. Desta forma, considera-se natureza todo o universo, incluindo as estrelas, os planetas e as galáxias. A natureza com a qual o ser humano se relaciona mais diretamente é aquela que o rodeia, aquela existente na superfície terrestre. O ar, a água, o solo, as rochas, a fauna e a flora. Tudo que existe, gente, é parte da natureza ou provém da natureza. Tudo, inclusive, que o ser humano utiliza, que o ser humano se apropria, provém dos recursos naturais. Os prédios, as casas, os veículos, os aparelhos que a gente usa no interior de nossas casas, os meios de transporte, tudo isso é proveniente da natureza. Então, na natureza, nós
retiramos a matéria-prima para originar produtos necessários ou objetos necessários, né, ao nosso dia a dia. Tudo que existe é parte da natureza ou provém dela. Os materiais que os seres humanos utilizam para construir ruas, edifícios e veículos, por exemplo, como cimento, cal, parafusos, pregos e tábuas, têm origem na natureza. É o que chamamos de matéria-prima. Então, matéria-prima é aquilo que é utilizado para ser convertido em outro produto, sobretudo nas indústrias. Esses materiais, eles não são encontrados prontos na natureza, né? Aquilo que a gente utiliza no nosso dia a dia. Eles passam pelo processo de transformação na indústria. Como já foi dito, né? É o resultado do trabalho humano. Por exemplo, o papel utilizado na confecção de livros e cadernos também é proveniente de árvores que passaram por processos industriais. Já os parafusos e pregos de aço originam-se de minerais extraídos do subsolo da Terra. Todas essas informações, sexto ano, servem de exemplo como que acontece a interação do ser humano com o meio, né? E como que o ser humano ele se apropria do espaço geográfico, como que acontece essa relação da sociedade humana nesse espaço geográfico, se apropriando dos recursos naturais para transformar a paisagem antes natural em paisagem humanizada. Transformações da paisagem. Na leitura das paisagens, um aspecto importante é a passagem do tempo. É possível comparar as paisagens atuais com as do passado de diversas épocas por meio de documentos antigos, como fotografias, ilustrações e também textos. Esta comparação, pessoal, essa análise destas paisagens antigas e atuais são extremamente importantes porque a gente consegue perceber todas as interferências humanas neste meio. Como que o ser humano ele interferiu neste meio, como se apropriou deste espaço e como que ele construiu estes elementos, né, essa paisagem, para atender às suas necessidades, as necessidades sociais. É importante lembrar que, embora haja exceções, os elementos naturais eles são bem mais antigos que os culturais. Quando a gente fala sobre os elementos naturais, nós temos que pensar em uma escala de tempo geológico. Inclusive, nós já vimos o que é o tempo geológico. São as transformações, o surgimento e as mudanças do planeta, né? Ou seja, o surgimento, as transformações e as mudanças do planeta em milhares, em milhões ou até mesmo bilhões de anos. É o tempo geológico. As transformações na paisagem, quando a gente pensa em relação a transformações naturais, geralmente elas ocorrem de forma mais lenta. Com exceção, é claro, quando acontecem terremotos ou erupções vulcânicas, que acontecem de forma mais rápida. Mas a alteração da paisagem, ela acontece de forma mais acelerada quando há a interferência da sociedade humana. Então, quando a gente pensa nessas mudanças que as sociedades ou as civilizações humanas imprimem no planeta, realizam no planeta, a gente pensa em uma escala de tempo histórico, né? Um tempo cronológico, que é medido em séculos, que é medido em anos, que é medido em meses também. Então, a gente pode chegar à conclusão que a paisagem é o resultado de uma construção que sofre alterações com o passar do tempo, da natureza, da sociedade humana, ou de ambas, né? Ou seja, as paisagens, elas são dinâmicas, elas não são estáticas, elas estão em constante processo de transformação, de alteração e também de mudança. No que se refere ao tempo histórico, os impactos na paisagem produzidos pelas sociedades humanas podem ser maiores ou menores e acontecer em velocidades diferentes, mais lenta ou mais rapidamente. Quando a gente fala sobre esses impactos das sociedades humanas, nós temos que considerar
o desenvolvimento industrial e o desenvolvimento tecnológico também. E temos que entender que quando a gente fala sobre impactos mais acelerados, mais reduzidos, né, ou impactos maiores ou menores, nós temos que considerar também as diversas sociedades, porque algumas sociedades, sobretudo as sociedades modernas industriais, elas causam maiores impactos no ambiente, na natureza. Outras sociedades causam impactos menos acelerados, né, que não comprometem, podemos dizer assim, a paisagem, que não degrada essa paisagem. Por exemplo, as sociedades indígenas imprimem nas paisagens modificações mais lentas e menos impactantes. Elas desmatam uma parcela da floresta para construir sua aldeia ou para seu cultivo e muitas vezes fazem apenas trilhas na mata, que não modificam profundamente o meio ambiente. Quando a gente pensa em uma grande lavoura, em um grande cultivo, em uma grande monocultura, nós sabemos que as transformações e que os impactos, eles são imensos, né? Tanto na natureza quanto na paisagem. Quando a gente pensa também sobre a sociedade industrial moderna, né, a gente também tem que pensar nos grandes impactos ambientais, desmatamentos, poluição, né, e perda de vegetação nativa também. Mas a moderna sociedade industrial, surgida a partir da Revolução Industrial, modifica a natureza e as paisagens num ritmo mais acelerado. Nessa imagem aqui, então, nós temos conjunto de casas construídas em Santarém, em foto de 2017. É possível perceber que há poucos resquícios naturais na paisagem, em primeiro plano. Paisagem em primeiro plano é essa aqui, tá bem, gente, que está mais próxima. Paisagem em outros planos, segundo plano ou terceiro plano, são aquelas que estão mais distantes. O que é resultado da intervenção humana no espaço. Nessa imagem aqui, a gente observa que tem uma aldeia indígena, né? Uma aldeia indígena especialmente Calapalo, no município de Querência, em Mato Grosso. É uma foto de 2018. É possível notar que a modificação na paisagem foi pequena. Um aspecto importante é que essa paisagem criada pela sociedade indígena normalmente dura séculos, ao contrário das paisagens construídas pela sociedade moderna, que estão em constante transformação. Então, o que a gente observa ainda nessa paisagem da aldeia indígena, a gente observa aqui que não há uma hierarquia, né, gente? Que predomina aqui uma igualdade. Observem as construções em círculos, né? E a predominância de elementos naturais, ou seja, a interferência dessa sociedade no meio é mínima, não causa impactos tão severos, né, quanto em relação à sociedade moderna industrial. Na paisagem também podem predominar elementos naturais ou elementos culturais, visto que geralmente as paisagens contêm ambos. É possível ainda identificar quais são os elementos novos, né, e quais são mais antigos na paisagem, ou seja, quando a gente faz a análise de uma paisagem, nós temos que conseguir ler esta paisagem em uma escala fazer a leitura em primeiro plano, em segundo plano e em terceiro plano e conseguir perceber quais foram as mudanças que aconteceram ao longo do tempo neste espaço geográfico. Lembrando, a paisagem é um recorte do espaço geográfico. As transformações na paisagem, mesmo na sociedade moderna, também dependem muito dos hábitos e valores culturais da população. Elementos que influem na forma como se organiza o espaço, isto é, no estilo arquitetônico das construções, na forma de usar as ruas e avenidas, nas vestimentas das pessoas, na decoração. Nessa foto aqui, por exemplo, representa um trecho do bairro da Liberdade, em São Paulo, que é um bairro predominantemente, né, japonês, que predomina a cultura japonesa. Então, o bairro ele foi formado por imigrantes japoneses
E hoje ainda se encontram nele inúmeros restaurantes de culinária japonesa, lojas que comercializam produtos do Japão e associações de descendentes de japoneses. Ou seja, quando a gente analisa uma imagem também, além dos elementos naturais, dos elementos antrópicos, né, nós também somos capazes de perceber a predominância, né, de culturas em determinado local. Bom, sexto ano, vou finalizar por aqui então a nossa aula. Tem algumas atividades também para fazer, são as páginas 234 e 237, e tem também essas atividades complementares. Copiem as perguntas no caderno, tá bem? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.